Olá, tudo bem? Vamos falar sobre dívida? Não, não é minha nem a tua, é dívida da União. Dívida pública consolidada. Vamos falar sobre dívida pública consolidada ou fundada. Não é que você já sabe, é aquele conjunto de obrigações que eu tenho que superam 12 meses, não é? Olha só, não é? Dívida pública consolidada ou fundada, a LRF retoma e define também. Tem na Lei 4.320 a definição, tem no Decreto 93.872 e tem aqui dívida pública consolidada fundada, montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios, tratados e da realização de operações de crédito para um prazo para amortização em prazo superior a 12 meses. Se eu não me engano, caiu este ano, na prova de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, essa mesma definição, dívida pública consolidada. Não é? Então está aí a chamada dívida pública consolidada, que você já sabe, não é, que é um prazo superior a 12 meses, né? Até eu fiz essa brincadeira aqui, olha, só para você guardar, olha, prazo superior ao quê? Ó, 12 meses. Tá aí, prazo superior a 12 meses, não é? Porque 12 meses é o exercício, o que supera o do exercício é consolidado. Aquele esqueminha que eu faço sempre, não é? Aquele diagrama para vocês guardarem, diagrama dívida pública consolidada, obrigações financeiras para amortização acima de 12 meses, 12 meses. Marco Antônio, se for menos de 12 meses, a 4.320 vai chamar de dívida flutuante. Por exemplo, operação de crédito para antecipação de receita orçamentária. Aro, acabei de falar sobre isso. Os créditos adicionais. Ela é menos que 12 meses, portanto, ela é dívida flutuante. Flutua, ela vai acabar, não é? Tá certo? No curto prazo, não é? Agora, nós temos dentro da composição da dívida consolidada os contratos de longo prazo e a dívida mobiliária. Olha a dívida mobiliária, que é a dívida que nasce da emissão dos títulos do Tesouro Nacional. Dívida pública mobiliária, dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Não é? Com detalhe que a LRF proibiu o Banco Central, a partir de 2002, de emitir títulos do Tesouro. Então, os títulos que estavam por vencer continuaram. A partir de 2002, o Banco Central deixou de emitir títulos do Tesouro, porque agora quem deveria emiti-los é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, os títulos da União, quem emite é a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, tá ok? Não é? Olha a dívida pública consolidada de novo, conjunto, olha como eu sou persistente nesse negócio, porque é para você não errar, conjunto de obrigações que superam 12 meses, não é? E olha só a composição dela, né? Na definição que a LRF dá. Dívida pública consolidada, conjunto de obrigações que superam 12 meses em virtude de lei, contratos, convênios, tratados, realização de operações de crédito, não é? Então está aí a dívida pública consolidada, bem resumidinha para facilitar a sua vida, para ficar mais tranquilo, não é? Olha só, não é? Será incluída na dívida pública consolidada, não é? Da União relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, cuja receita tenha constado do orçamento. Então isso aqui é uma exceção, porque eu sempre venho falando acima de 12 meses, essa aqui é uma exceção, né? Então aquela operação de crédito, não é, com prazo inferior a 12 meses, mas que tenha constado do orçamento, aí ela entra na dívida pública consolidada, não é? Então o Estado tomou dinheiro emprestado naquele período menor que 12 meses para fazer uma obra, não é? Então aí entra na dívida pública consolidada. Isso é uma exceção raríssima, não lembro ter visto isso perguntado em prova, não é? Então está aí, tá ok? A outra também boa, essa caiu em prova, precatórios judiciais. O que é o precatório? É uma maldição, Marco Antônio. Precatório é uma maldição, eu explico o que é precatório. Você estuda
com os nossos mestres que no direito administrativo os bens públicos são empenhoráveis, não podem ser oferecidos a penhor, não é? No setor privado, os bens são penhoráveis. Então, por exemplo, uma empresa privada, ela não pagou a conta, o credor entra na justiça, aciona a justiça, se ela não pagar, o juiz vai definir bens que esta empresa privada devedora tem a penhor. Ele não pode fazer isso com uma autarquia, ele não pode fazer isso com um órgão da administração pública direta, porque bem público é empenhorável. Então o que ele vai fazer? Ele vai constituir na execução um título que será pago pela administração pública, que é chamado de precatório. Onde eu leio isso, Marco Antônio? Artigo 100. Artigo 100 da Constituição Federal. 100, olha aí. 100% seguro. Artigo 100 da Constituição Federal. E os precatórios, quando não são pagos no exercício que deveriam, eles vão fazer parte da dívida pública consolidada. Olha aí. Os precatórios judiciais não pagos. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, integram a dívida pública consolidada. Isso já foi questão de prova para fim de aplicação dos limites. Mas aí é fácil. Se ele não foi pago durante a execução do orçamento, quer dizer que ele vai para o exercício seguinte. Se ele vai para o exercício seguinte, não é? Então, nesse caso, ele vai fazer parte de dívida pública consolidada. Consolidada. Olha aí, olha o resumo do Marco Antônio. Será incluída na dívida consolidada a emissão de títulos de responsabilidade do Bacen, não é? Hoje são da responsabilidade do Tesouro Nacional, operações de crédito com prazo inferior a 12 meses, cujas receitas contam no orçamento, não é? Essa aqui é exceção, não é? Vou até colocar aqui em vermelho, não é? Precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento. Então está aí o esqueminha para você memorizar. Fácil. Tá ok? Né? Então está aí a chamada dívida pública consolidada. Agora veja, como é que funciona a dívida pública consolidada? O chefe do executivo, todo início de exercício, ele manda para o Senado Federal, né, o pedido de autorização dos limites da dívida. Então quem vai autorizar os limites da dívida é o Senado Federal. É o Senado Federal que vai autorizar os limites da dívida pública consolidada. Não falei Congresso, hein? Eu falei Senado Federal. Você já leu o artigo 51 da Constituição Federal? Eu sempre que eu penso 51, eu penso em cachaça, não sei porquê. Mas o artigo 51 da Câmara. A Câmara é a casa do povo. E realmente é a casa do povo e tem a cara do povo, não é? Tá lá o meu querido amigo Romário, não é? Tiririca, que eu tenho muita admiração, foi inteligente, não é? Lógico, não é burro, chamaram ele, vai participar de uma boca dessa, não é? Não está agindo honestamente como deputado, ouvindo seus, né, cidadãos, não é? Espero que ele esteja fazendo isso, não é? Porque a Constituição não obrigou que ele fosse altamente preparado, né? Exigiu apenas que, né, ele só fosse alfabetizado e tivesse todas as suas obrigações políticas em dia, não é isso, né? Também fez parte da Câmara o Juru, da Frank Aguiar, um grande cantor, não é isso? Né? Pessoal jovem, 40, 45 anos, 50, dá uma olhada na Constituição, abre aí o artigo 51, vê as competências da Câmara, que me lembra um copinho, né? Agora, dá uma olhada no 52, competência do Senado, parece a Bíblia. É o Senado que vai sabatinar e vai aprovar a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, é o Senado que vai, não é sabatinar e vai aprovar ministro para o STJ, presidente do Banco Central, dirigente de agência reguladora, é o Senado Federal que autoriza a operação de crédito interno e externo, município de Arujá, pequenininho, se precisar de autorização para tomar operação de crédito, tem que pedir autorização para quem? Senado Federal. Pô, mas Senado, Marco? É, Senado Federal, Senado, senectu, serenidade, é daí que vem da palavra senectu. Senador quer dizer homem mais velho, mais sábio, né? Então que ele olha com mais atenção aquilo que ele vai aprovar, vai autorizar. Então por isso que é o Senado Federal. Então dívida pública é uma coisa séria, seríssima. Quebrou a França, quebrou a Inglaterra, quebrou os Estados Unidos, quebrou o mundo inteiro. Dívida pública. Então quem autoriza? Câmara não. Legislador constitucional na Câmara não passa nem na mão. Senado Federal. Vai dar para eles, não vão olhar aquilo ali. Tá certo? Agora olha só, né?
dos limites da dívida pública e operações de crédito. No artigo 30, no prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, a 101/2000. Portanto, esse prazo já foi superado há muito tempo. O presidente da República submeterá, isso até hoje permanece, o presidente da República submeterá ao Senado Federal, proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, estados e municípios. Tudo junto. Tudo junto. Ah, mas espera aí, a dívida pública do Estado não é do Estado? É do Estado, mas você sabe de uma coisa? Não é? E do município é a mesma coisa. Olha lá, dívida pública consolidada da União, estados e municípios. Isso aqui já foi prova ESAF, não é? Mas aí eu vou falar outra coisa para você. Eu sempre falo, não é, que não dá para fazer negócio com moleque. Não é isso? Eu sempre falo isso aí. Eu falo para meus sobrinhos, falo, ó, nunca faz negócio com gente, não é? Gente que você que não é séria vai te dar tombo, não é isso? Não é? E olha, o legislador aqui pensa do mesmo jeito. Quem é que vai propor o limite da dívida pública consolidada? O presidente. Mas dívida pública de quem? União, Estado e município. Todo mundo junto? É, todo mundo junto. Por quê? Porque os estados e municípios fizeram tanta nhaca, como diz a minha esposa, que adora usar a palavra nhaca, fizeram tanta nhaca, tanta M que não é de Maria nem de Mara Maravilha, não é? Que agora, hoje, todo o controle das dívidas públicas estaduais e municipais é feito por conta da União, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, ela que acompanha essas dívidas públicas. Se o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, quiser emitir título da dívida pública dele, sabe para quem tem que pedir autorização? Senado Federal. Se o Estado do Amazonas, que é o maior estado em território do Brasil, precisar emitir títulos da dívida pública, tem que pedir autorização para Senado Federal. Outra curiosidade, os títulos do Tesouro da União, os bons títulos, aquilo que eu recomendo para todo mundo comprar, é uma boa aplicação financeira, eu inclusive tenho alguns, estão na Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, no Banco Central. Os títulos públicos dos estados e municípios não estão lá. Sabe onde estão? Na CETIP SA, que é uma empresa privada, é uma sociedade anônima, não é? De capital aberto. Estão na CETIP SA. Em outras palavras, né? Não mistura o joio com bom trigo, tá certo? Então até nisso estão separados para você ver como a dívida pública estadual e municipal era muito pior gerida do que a dívida pública da União, tá certo? Olha aí, né? Também já vi em provas, para fins de verificação do atendimento ao limite, a apuração do dívida pública consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Você vai ter dificuldade para guardar isso aqui? Não. Não vai ter dificuldade nenhuma, sabe por quê? Porque se aquele limite da dívida pública for ultrapassado, né, veja, o presidente manda a proposta do limite da dívida pública para o Senado Federal. O Senado Federal autoriza, depois acompanha, monitora, né? E quem vai monitorar aí é o Congresso, não é o Senado. Aí o Congresso vai monitorar para verificar se está cumprido. Se não está, o Congresso informa o Senado Federal que não está sendo cumprido, lógico, né? Tribunal de Contas também informa, ele acompanha, ele monitora. E aí o que acontece? O chefe do Executivo terá que eliminar o excedente. Aquilo, se tem um limite, ele ultrapassou o limite, tem um excedente. Se tem um excedente, ele tem que eliminar esse excedente. Quem me falou? Lei de responsabilidade fiscal. Qual é o prazo para eliminar o excedente da dívida pública? 3 quadrimestres. 3 quadrimestres. Então, se o prazo é de 3 quadrimestres, não é? Sendo que 25% do total do excedente tem que ser eliminado no primeiro quadrimestre. Por que 3 quadrimestres, Marco Antônio? Podia ser mais? Não, porque aí passava 12 meses. Se ele eliminar o excedente no período de 3 quadrimestres, não consolida, não é? Portanto, ele mantém aquela dívida no seu limite, não é, que havia sido autorizado pelo Senado Federal. Então, como é que vai ser avaliado? Quadrimestralmente. Então, cada quadrimestre tem que se avaliar se a dívida está dentro do limite ou se a dívida ultrapassou o limite. É disso que está tratando. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. No prazo previsto pelo artigo 5º, o presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstas nos incisos 1 e 2 do CAPT. Não é? Então está aí, não é? A Lei de Responsabilidade Fiscal,
Logicamente, isso acontece quando, né, no prazo previsto, o presidente poderá enviar ao Congresso, Senado Federal, ao Congresso, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites. Já aconteceu. 2008, crise econômica, não é? A economia desacelerou brutalmente no final de 2008. O presidente Lula pediu para o Senado Federal rever os limites da dívida pública, não é? Por quê? Porque havia uma queda brutal, e houve mesmo, de receitas, tá certo? Agora, sempre que alterados os fundamentos da proposta que trata esse artigo, em razão de instabilidade econômica, ou alterações políticas nas políticas monetária e cambial, o presidente da República poderá encaminhar ao Senado a revisão dos limites. Isso aconteceu com o presidente Lula lá em 2008, não é? Então está aí a revisão dos limites da dívida pública consolidada, tá ok? Não é? Opa, eu já me emocionei, já fui lá para frente, né? Lá para trás, aliás. Então está aí. Dívida pública consolidada, né? Se houver excedente, tem que ser eliminado em 3 quadrimestres. Olha aqui, ó. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em 25% no primeiro quadrimestre. Olha só, dívida consolidada, se ultrapassar no quadrimestre, deve ser reconduzida nos 3 próximos quadrimestres. E quanto é a porcentagem no primeiro, né? Já caiu tudo isso aqui em prova, né? 3 quadrimestres. Deverá ser eliminado o excedente, 25% só no primeiro quadrimestre. Então tá aí, lembre-se disso, né? Tá joia? Né? Isso aí também já foi tema de prova. Olha a Lei de Responsabilidade Fiscal contendo, né, os limites da chamada dívida pública consolidada. Olha só aqui para você não esquecer. Lembrete do teu professor. Presidente da República propõe os limites ao Senado Federal. Senado Federal autoriza os limites são acompanhados ao final de cada quadrimestre. Se ultrapassado, deve ser reconduzido em 3 quadrimestres, sendo que 25% deve ser reconduzido no primeiro quadrimestre. Então, olha aí que fácil para você guardar isso aí para sua prova, não é? Olha que beleza. Vamos aí à nossa primeira questão. Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, FCC, 2007. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente 15%, 25% no segundo, 25% no primeiro, 35% no segundo, 35% no primeiro, mas não ligue agora, porque você vai ganhar uma lei de responsabilidade fiscal inteiramente grátis, não é? Olha aí, reduzindo o excedente, se a dívida consolidada do ente ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término de 3 subsequentes, reduzindo o excedente pelo menos no primeiro ou segundo. Você já sabe que tem que ser no primeiro. Oh, como no segundo? Espera aí, deixa eu ver a questão de novo. Se a dívida consolidada de um ente ultrapassar respectivo limite ao final de um quadrimestre, questão tem um problema de formulação, deverá ser conduzida até o término de 3 subsequentes, reduzindo o excedente de pelo menos 25% no segundo. Não, é no primeiro, viu? Correção aqui, não é? Vamos lá corrigir isso aqui agora. Vamos voltar lá para a lei, olha aí. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, redação da lei, o examinador usou a lei, não é? Deverá ser ele reconduzido até o término de 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente pelo menos 25% no primeiro. Tá lendo aqui, olha, 25% no primeiro? Olha a questão aqui. Então não é no segundo, é no primeiro. Provavelmente o professor Marco Antônio aí na hora de fazer a sua redação
o dever de casa, anotou errado. Então é o primeiro. Calma que eu ainda não entrei em restos a pagar nem vedações. Então vamos fazer essa correção ao vivo e a cores. Não é aqui, ó. Isso aqui está errado. Então eu venho aqui. Tiro isso. Tá ok? Coloco um pretinho básico. Não é? E aqui não. Aqui 15%. Sai pra lá. Saravá, meu pai, Oxalá. Em nome do Senhor Jesus. Não é isso? Agora sim, não é? 25% no... Agora tá ok. Bonitinho, olha só. 25% no primeiro. Houve recurso e foi feito agora, instantaneamente. Ah, se o recurso da tua prova fosse feito desse jeito, né? Então 25% no primeiro. Se a dívida consolidada ultrapassar respectivo no limite ao final de um quadrimestre, olha, repara a expressão, um quadrimestre, deverá ser reconduzida ao término 3, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Olha lá. Não é? Ao final de um quadrimestre, deverá ser conduzido ao término tal, reduzindo 25% no primeiro. Então está aqui a prova que eu quero que você veja, não é? Que está um erro aí na questão. Vamos ver outra questão. Tribunal de Contas do Estado de Roraima, Fundação Carlos Chagas. A dívida pública consolidada ou fundada é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Integram também a dívida pública consolidada ou fundada, a dívida relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central, as operações de crédito com prazo inferior a 12 meses cujas receitas não tenham constado do orçamento. Olha a pegadinha, não é? Olha a pegadinha, não tenham, não contenham. Não é? 3. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos para fins de aplicação dos limites da dívida consolidada. Quer dizer, se o precatório judicial não foi pago no exercício, ele vai para o próximo, não é? Então tá aí, a resposta é 1 e 3. 1 e 3. Está correto somente 1 e 3. Olha lá, olha a pegadinha. As operações de crédito para prazo inferior a 12 meses, cujas receitas, se não tivesse esse não, aliás, se não tivesse esse não, ficou ótimo, né? Esse é um comentário muito bom. Se eu tirar o não, aí fica certo. Agora, como tinha um não, só ficou 1 e 3. Então, olha aí, questão do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Vamos ver mais uma? Também do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Olha, atualmente a legislação brasileira permite ao Banco Central do Brasil emitir títulos da dívida pública, comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira, comprar títulos da dívida pública na data da sua colocação no mercado, conceder garantia, conceder direto ou indiretamente empréstimos do Tesouro Nacional. Não. O Banco Central, ele tem um sistema chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Se ele não pode mais emitir título da dívida pública, o que ele pode fazer? Ele pode comprar os títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo em sua carteira. É isso que ele pode fazer. Não é? Ele não vai comprar o título na data da sua colocação no mercado. Não é? Por quê? Como é que funciona o mecanismo do título? O Tesouro Nacional lança o título, emite o título, não é? Esse título será disponibilizado no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Você, pessoa física ou a pessoa jurídica, compra o título com uma promessa de pagamento no futuro. O Banco Central pega esse dinheiro, retém, e lá no futuro ele recompra esse título. Não é? Então ele vai comprar esse título de volta para ajudar a refinanciar a dívida pública. É o que está na alternativa B. Não é? Quando ele compra mais títulos, né? Quando nós temos uma política monetária contracionista, o Banco Central compra muitos títulos do Tesouro, porque comprando, ele pega o teu dinheiro e você não pode usar o dinheiro, fica lá preso, fica amarrado, não é? Agora, quando ele quer aumentar a liquidez na economia, quer devolver, quando ele compra muito título, ele está tirando moeda da economia. As pessoas estão aplicando Tesouro e está sobrando menos dinheiro para gastar na rua, não é? E aí isso gera o quê? Um desaquecimento dos preços. Não é? Agora, quando ele vende muito título, não é? Aliás, quando ele recompra muito título, o que ele está fazendo? Ele está pagando em dinheiro, você pega o dinheiro e gasta na praça, na farmácia, no mercado. Ele está devolvendo o dinheiro. Quando ele
compra o título de volta, ele devolve o dinheiro. Eu fiz uma confusão danada. E quando ele vende o título, ele está tirando o título da praça. Isso é uma política monetária que fica a cargo do Banco Central, por orientação do Conselho Monetário Nacional. Mas você não precisa ver isso aqui, porque isso aqui é a única coisa que cai, não é isso que você viu em AFO, tá certo? Ainda bem, né, Marco Antônio? Porque agora você fez uma bagunça, né? Olha outra questão de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 2012. Olha, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 2012, dívida pública fundada. Deve ter prazo de amortização inferior a 12 meses. Isso aqui já era uma excrescência, não é isso? É representada por títulos da dívida pública emitidos pela União, Estados e Municípios. Inclui montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras assumidas pelo ente federado, em virtude de operação de crédito para amortização prazo superior a 12 meses. Engloba despesas totais com pessoal que excede 75%. Isso aqui não tem nada a ver. Integra restos a pagar desde que tenham sido. Também não tem nada a ver. Ficamos entre duas. Representado por títulos da dívida pública emitidos pela União, Estados e Municípios, mas não é só isso. Inclui montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras assumidas por ente federado, em virtude de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Ah, e tem um erro, então nós vamos para a alternativa, não é? Olha aí, C. Incluiu o montante da dívida total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras assumidas por ente federado, em virtude de operação de crédito para amortização com prazo superior a 12 meses. Qual é a definição de dívida pública? Vamos lá, definição de dívida pública. Olha a definição de dívida pública consolidada. Dívida consolidada, conjunto de obrigações que superam 12 meses. Tá ok? Não é? Ah, não confundir com essas operações de crédito com prazo inferior a 12, cujas receitas constam do orçamento, não é? Aqui ele não está mencionando nisso. Então toma cuidado. Não é? Agora, por que está errada a alternativa B? Porque na alternativa B não sai na definição representada por títulos dos estados e municípios. Agora, a dívida que é representada por títulos da dívida pública emitidas por União, Estados e Municípios chama-se dívida mobiliária. Dívida mobiliária. Então essa é a dívida mobiliária, a dívida pública consolidada. Ela é formada pela dívida mobiliária mais o conjunto de obrigações que superam 12 meses. Tá ok? Tá ok?